uma organização da esquerda, política da esquerda na época na Argentina. Esses homens foram sequestrados e durante 9 meses houve ali um diálogo e aí foi decidido que eles pagariam 60 milhões de dólares. Na época, 60 milhões de dólares seria o valor de hoje 293 milhões de dólares. Foi o maior resgate pago por pessoas. Também falando sobre isso, Jim Thompson era um homem do exército da Boina Verde do estado de New Jersey, que é o estado nos Estados Unidos. E ele também foi tomado como um cativeiro e detido no Vietnã, na época também uma organização da esquerda chamado Libertação Nacional do Vietnã, ou Vietcong. Esse foi o sequestro ou a pessoa mais sequestrada por um período longo de 9 anos. Ele esteve preso até que foi negociado a sua liberação. Também lembrando aqui de um autor, ele escreveu a autobiografia monumental de Booker T. Washington, que é escritor e educador afro-americano, e ele escrevendo que ele lembra quando ele era criança, quando ainda era escravo, a sua mãe também era escravo, quando ele lembra que entrou um homem vestido de azul, um homem vestido social, de uma maneira oficial, e fez um pequeno discurso. E ele dizendo nesse livro dele, ele diz que esse homem fez a proclamação da emancipação. Ou seja, depois da leitura, ele diz que fomos informados, aquele homem informou que eles estavam livres e poderiam ir para onde eles quisessem. E ele disse que a mãe dele se inclinou e abraçou e beijou eles, e em lágrimas dizia: eu orei por esse momento para que os meus filhos pudessem ser livres. Sabe que a história de sequestro e escravidão tem tudo a ver com o que eu irei dizer hoje? Porque a passagem aqui em Colossenses 1, 13 e 4 fala: ele nos redimiu. Olhando para o apóstolo Paulo, quando ele escreveu ali da prisão, ele começa a carta no versículo 3 dizendo: nós sempre agradecemos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Paulo é um homem que orava pelas igrejas, pelas pessoas, pelos irmãos em Cristo, e ensinou-nos a orar. E no versículo 9 ele dá a eles um resumo da oração que ele orava. Então Paulo ele nos ensina a orar, quer aprender a orar, leia a Bíblia, leia os livros paulinos, e ele diz, Paulo quer que eles entendam melhor a vontade de Deus. Paulo ora para aquela igreja também, ele quer que eles andam da maneira digna de Deus, ele quer que eles deem fruto para a glória de Deus, e ele quer que eles sejam fortalecidos com as forças de Deus, e ele quer que eles deem graças a Deus. Essa é a oração. E tudo isso é construído sobre a realidade radical do que Deus fez pelo seu povo. Paulo entendia o que Deus fez por nós, por aquela igreja. E aqui que entra o versículo 13 e 14 na continuação. Aqui lemos no versículo 13: e ele nos libertou do domínio das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. A cruz de Cristo não é mencionado explicitamente, mas ainda está neste versículo. Veja essa frase no começo do versículo: em quem nós temos redenção, que é o versículo 14. Não só Deus fez nos qualificado para ser parte dos santos da luz, mas nós vemos no versículo que Ele nos livrou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, de Jesus, que é o reino de Deus. Quem? Deus Pai. Deus Pai livrou, Deus Pai o salvou, Deus Pai resgatou, Deus Pai libertou, Deus Pai preservou-nos do poder das trevas. E o que lemos aqui sugere que isso aconteceu. Essa libertação aconteceu na cruz do Calvário. Essa libertação se tornou efetiva para nós no instante em que somos salvos. Esta libertação está disponível para todas as pessoas, mas não será até que elas sejam salvas. Elas não serão transportadas para o reino da luz enquanto elas não sejam salvas. A palavra aqui traduzida indica que antes da salvação os crentes estavam dentro do reino do poder das trevas. Antes da salvação, eu e você estávamos dentro do poder das trevas, do domínio das trevas, e nós fomos removidos ou tirados deles. Como consequência, eles não estão mais no poder das trevas. É isso que Paulo está dizendo: você não está mais no poder das trevas, você não tem o domínio das trevas na sua vida mais, não tem maldição hereditária, não tem nada do domínio das trevas na sua vida, porque você agora foi transferido para o reino do meu Filho. O reino das trevas é escuridão. Escuridão é o domínio, a jurisdição em que o poder, a autoridade e controle é exercido.
O reino das trevas é o lugar onde é exercido por Satanás, é exercido pelo poder e por tudo o que acontece. Das trevas indica o oposto da luz. A própria Bíblia já traz esse momento aí. Enquanto os crentes estão presentemente desfrutando a luz espiritual, eles estavam anteriormente em sua condição perdida, sobre a autoridade ou controle das trevas espirituais. A escuridão espiritual os havia controlado anteriormente. Então tudo o que acontece quando você está no reino da luz, você tem um entendimento porque pessoas praticam coisas, porque pessoas agem de maneira que elas agem, porque elas pecam, porque elas fazem coisas, porque elas estão sob o domínio das trevas. Para ela é normal, porque algo domina sobre a vida delas e elas agem do jeito que elas agem. Por isso que Paulo, ele sempre diz, em Efésios, ele confirmando isso, capítulo 6 e 12, ele diz assim: nós não lutamos contra carne e sangue, lutamos contra as trevas, porque as trevas reinam sobre o homem, sobre os homens, sobre mulheres, as trevas reinando no coração das pessoas. O reino de Satanás é o reino das trevas. Ele engana as pessoas dizendo: você não precisa me servir, apenas sirva a si mesmo. No entanto, à medida que nos servimos, acabamos nas trevas, porque os prazeres da carne são mortais, destruindo tudo que é bom, até mesmo todo o prazer verdadeiro. Você já viu isso acontecer? Você vai para um final de ano, e aí você vai com a família num prazer, e de repente tem uma briga. Se não aconteceu na sua família, a minha acontece, já aconteceu. Por quê? Porque é o domínio das trevas. Mesmo um prazer se torna desprazer no momento, porque esse é o objetivo de Satanás: trevas, tristeza e tormento. Por mais que a pessoa pense que está feliz e está fazendo aquilo para a felicidade dela, ela acaba entrando nesses três T's. O reino da luz e nos transportou, isto é, removido de um lugar para o outro, para o reino do seu querido Filho. Deus removeu os crentes do reino governado por Satanás e os moveu para o reino de Cristo, seu amado Filho, ou seja, no reino governado por Cristo, o reino governado por Jesus Cristo. O resultado é que Cristo agora tem autoridade, Jesus Cristo tem controle sobre as nossas vidas. O verso 14 diz: nos quais temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Em quem nós temos a redenção através do seu sangue? Em Cristo. Sugere-se na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, sua obra na cruz, ou seja, sua morte trouxe redenção para aqueles que confiam nele como Salvador. Denota uma posse presente. Se tivermos redenção, isso significa que fomos redimidos e estamos no reino de Cristo. Saímos do reino das trevas e estamos no reino do nosso amado Jesus. A redenção retrata um escravo em um leilão no mercado de escravo do pecado, sendo leiloado pelo maior lance. A redenção retrata isso. E Jesus Cristo nos comprou, ou seja, redimiu, isto é, os crentes deste mercado de escravos do pecado. O preço de compra foi o seu próprio sangue, que ele derramou na cruz do Calvário. Como consequência, os crentes têm a redenção. Somos redimidos. Estávamos sendo vendidos aqui no leilão da escravidão do pecado, no domínio de Satanás, que é aquele que domina o capataz. E aí o sangue de Jesus nos tirou de lá e nos trouxe para o reino da luz. Através do seu sangue indica os meios pelos quais essa redenção foi obtida. Isso ocorreu quando Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário e pagou pelos pecados de toda a humanidade, provendo assim a sua eterna salvação. A redenção é aplicada individualmente a todos os crentes no instante em que eles depositam sua confiança em Jesus Cristo como seu Salvador, pessoal. Mas só está disponível para toda a humanidade, está disponível para todas as pessoas, e seria dada a eles se eles aceitassem a Jesus Cristo como seu Salvador. Se eles aceitarem, está disponível para eles. A redenção através do sangue de Jesus resulta no perdão, ou seja, o cancelamento de todos os pecados, o cancelamento da dívida que tínhamos para com Deus. Quando você peca, você tem uma dívida para com Deus, você se torna escravo no mundo das trevas. Redenção aparece antes do perdão, bem como antes dos pecados, para indicar que é perdão, ou seja, cancelamento específico da soma total de todos os pecados cometidos. Todos os pecados cometidos.
e aqueles que nós cometemos e que não deveríamos cometer, como às vezes cometemos. A redenção fez isso, ela redimiu todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Lemos em Colossenses capítulo 1 e 13, e como tal essa passagem parece implicar que os cristãos estão agora no reino de Deus. Ela dá bem a entender isso. No entanto, isso claramente não é o caso visível de enxergar que Cristo está reinando na frente, as pessoas do mundo estão enxergando. Já que 1 Coríntios 15 e 50 nos diz que carne e sangue, ou seja, corpos físicos não podem herdar o reino de Deus. Parte da confusão aqui vem da palavra grega do reino. A palavra reino, além de significar reino literal, ou seja, como acontece em alguns reinos na Europa, a palavra grega basileia, traduzido como reino, denota também soberania. Essa palavra basileia do grego, ela denota também poder real. Ou seja, quando a Bíblia foi escrita em grego, que é a primeira linguagem, aqui Paulo estava denotando soberania, poder. Essas passagens em Colossenses mostram que a soberania e o poder de Deus começam na vida do cristão quando ele converte. Ou seja, quando o cristão sai do reino das trevas e entra no reino de Cristo, a soberania de Deus entra na vida dele. O poder de Deus entra na vida dele. O governo de Deus entra sobre a vida dele. A Bíblia diz tudo na Nova Versão Internacional, explica que nesses versos, a palavra reino não se refere aqui a um território, mas a autoridade, governo, o poder soberano de um rei. Aqui significa que o cristão não está mais sobre o domínio do mal, das trevas, mas sobre o governo benevolente do Filho de Deus, sobre esse governo de Jesus. Praticamente todas as outras ocorrências lá atrás, quando Jesus falou, quando se refere ao reino de Deus, aponta literalmente que Cristo estabelecerá o seu retorno, a segunda vinda. Vamos ver Apocalipse capítulo 11, versículo 15. (11:15) 11:15 diz assim: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. A palavra reino está aí, mas fala de um reino visível, fala de um reino que as pessoas estarão reinando, estarão com Cristo, todas as pessoas, sobre o governo de Cristo. Como herdeiros do reino hoje, estamos em treinamento para herdar esse futuro reino. Ou seja, hoje nós somos herdeiros em treinamentos para vivermos o reino de Cristo no futuro, esse visível. Os cristãos estão, portanto, sujeitos à soberania, sujeitos à autoridade daquele reino visível já. Embora ainda não somos moradores do reino visível, do reino dele. Jesus Cristo, governante do reino vindouro, é o Senhor e mestre dos cristãos agora. Ele governa agora, não é quando ele vir. Deus rege a vida dos cristãos convertidos, que voluntariamente obedecem a ele e às suas leis. Ele direciona as pessoas. Eles se submetem à basileia de Deus, ou seja, a essa soberania, esse poder real. Eles individualmente fazem parte da igreja e o corpo de Cristo, que Deus também governa. Mas a igreja olha coletivamente para a regra mundial da vinda de Deus, quando a basileia será totalmente estabelecida, quando o reino de Deus será totalmente estabelecido. Esse tem de ser o nosso propósito também, de enxergarmos que um dia Cristo vai reinar para todos sempre. Os versos anteriores que levam a Colossenses 1:13 também ajudam a esclarecer esse significado. Colossenses 1:9 começa com uma descrição dos pontos que Paulo e Timóteo regularmente incluíam em orações. Uma das bênçãos para as quais eles foram gratos foi que Deus qualificou e os outros membros para receber a herança dos santos. Essa herança, a vida eterna, não conclui totalmente até a volta de Cristo. É por isso que a Bíblia se refere a santos como herdeiros do reino. Tiago, capítulo de número 2:5 fala isso. Nós somos herdeiros do reino. Como que podemos estar no reino para sermos herdeiros? Porque o reino virá. O reino virá. Colossenses 1:13 continua esse tema, acrescentando que aqueles
qualificados como herdeiros, aqueles cujo status havia mudado de não herdeiros para herdeiros, também foram trazidos ou transferidos do poder das trevas para o reino de Deus. Nós, como santos modernos, também trocamos sistema de governo quando somos convertidos. Trocamos esse sistema. Nós agora damos nossa lealdade e obediência ao reino de Deus, mesmo que esse reino ainda não tenha vindo completamente. A gente já dizemos: o Senhor é o meu rei, Jesus é o meu rei. Já nos entregamos ao domínio, à autoridade e à direção que Ele tem para as nossas vidas. Seja feita a tua vontade. Em 2 Coríntios capítulo 5, de número 20, Paulo ele usa uma comparação diferente para nós entendermos isso. Vamos ler 2 Coríntios, no capítulo de número 5 e 20, é algo que já foi falado pelo pastor Emerson, e nós podemos ler também, para que possamos entender que nós estamos aqui representando o reino de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, e diz assim: portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Paulo ele usa uma expressão importante para que a igreja hoje entenda que quando ela é transferida do poder das trevas, ela é colocada no reino de Deus, ela se torna embaixador. Embaixador, Paulo nos usa essa comparação para nós entender, chamando-nos de embaixadores. Um embaixador é aquele que representa um reino e outro governo, mas reside em uma terra diferente. Por exemplo, a minha filha, ela nasceu nos Estados Unidos, ela é americana. Todo momento que há qualquer coisa nesse país, a embaixada manda um e-mail dizendo para nós o que está acontecendo e que se a gente precisa de lugar para ir, eles estão ali dispostos. A embaixada americana, ela é paga pelo poder americano, empregados americanos, pessoas que representam os americanos que vivem nessa terra. O reino de Cristo é isso. Quem sustenta o reino, essa embaixada aqui na terra que somos eu e você, é o Senhor, nosso Rei. É Ele que nos dá a direção, é Ele que nos guia, é Ele que nos mostra o que fazer aqui embaixo. Ele que nos mostra fazer nessa nova no nosso tempo, como embaixadores de Cristo. Os cristãos são, portanto, embaixadores do reino de Deus, representando o seu modo de vida na atual situação e a idade terrena em que residimos. Nós representamos Jesus Cristo. As pessoas vão olhar para você como representante de Cristo. As pessoas vão olhar para você como pessoas que representam o reino de Cristo. Quando nós somos transferidos para o reino de Cristo, agora representamos o reino. Por quê? Porque vivemos a lei do reino. Por exemplo, chegou as eleições dos Estados Unidos, minha filha recebe um e-mail dizendo: você tem de vir votar. Aí eu mando para eles e falo a idade, está incorreta. Eles mandam e falam: tudo bem, avaliamos a idade, está incorreta. Até eles próprios erraram em alguma coisa, mas eles disseram: tem um momento de eleição. Quando chega uma certa idade de 18 anos, ela tem que escolher a cidadania dela. Assim que ela escolhe a cidadania dela, ou ela vai continuar naturalizada brasileira, ou ela vai continuar americana. Ela tem que escolher, porque pela lei americana ela tem que escolher. Ou seja, as leis funcionam, ainda que você esteja debaixo de uma embaixada, debaixo de um reino. A mesma coisa é sobre nós, como embaixadores de Cristo. As leis de Cristo funcionam. Ainda não estamos nesse reino visível de Deus, mas já vivemos o reino como embaixadores na autoridade do Rei Jesus. Então é interessante você entender isso, por causa dessa redenção que recebemos, porque foi pago um preço por nós para sairmos do pecado que estamos, para ser transferido. Então, muito forte, meus irmãos, é dizer: nós vivemos o reino, porque cada cristão tem que dizer: nós vivemos o reino. Se ele não dizer isso, ele não é embaixador. Se ele não dizer isso, ele não está entendendo o que está aqui. Nós vivemos o reino, é representação do reino de Deus nessa terra. É no seu trabalho que você representa como embaixador. É na sua casa, onde você estiver. Você sabe por quê? O que aconteceu com a televisão? Quando ela chegou ao nosso mundo cristão evangélico, ela fez duas coisas. Primeiro, ela se tornou um momento para falar a mensagem para milhões de pessoas.
Mas eu estava presente quando ela trouxe o maior escândalo dos maiores pregadores desse mundo, Tim Swaggart, quando ele disse: eu caí em pecado, em adultério. As pessoas olharam para aquele homem como representantes de Deus, que haviam, não representando mais o governo de Deus, mas representando o governo das trevas, que é a própria carne. Por isso a gente tem de entender, somos embaixadores de Cristo nessa terra. Quero concluir com algumas coisas. Se não estamos no reino do Filho de Deus, estamos sob a autoridade das trevas. Claramente Paulo viu apenas duas possibilidades. Ou estamos no reino do Filho amado, ou estamos sob a autoridade das trevas. Você tem de entender isso, porque não há meio termo. Uma vez esse negócio de Facebook, ela te inspira a correr atrás de dizer coisas que as pessoas não entendem. Mas quando eu vejo alguém dizendo assim: pastor abusou de uma criança, eu já posto lá: não é pastor. Ele não é pastor, porque o embaixador do reino não faz abuso com uma criança. Pastor roubou, não é pastor. A mídia, logicamente, ela quer denegrir a imagem do Cristo, denegrir a imagem de Deus, tirar os princípios da vida cristã. A mídia quer fazer de tudo. Ela quer impor em nós o princípio. Por quê? Porque a mídia está sob o controle das trevas. Então não esperem nada diferente dela. Não esperem nada diferente de partidos políticos que estão no poder das trevas. Não esperem nada diferente até mesmo de homens que não converteram, estão no poder das trevas, que falam baboseiras às vezes, porque ele não está no domínio do reino de Deus. Pode ser um bom candidato, mas não esperem dele muita coisa. E a mídia, ela sempre vai contra. Mas a partir do momento que o homem peca e traz escândalo, ele já não representa mais o reino de Deus, representa o reino das trevas, o reino do pecado. Porque não existe uma divisão, não existe um meio termo. Eu estou aqui mais ou menos. Quem é um pouquinho mais antigo que eu vai lembrar daquele hino Crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Quem já ouviu falar dessa música? Se você não ouviu, procura no YouTube. Não existe crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Paulo está dizendo que existe um reino das trevas e o reino da luz, o reino do Filho de Deus. E acabou. Então, quando estamos em pecado, estamos no reino das trevas. A vida se fecha, a vida financeira se acaba, e vem para a igreja como se estivesse tudo bem. Não está bem, está sendo dominado pelo reino das trevas. O pecado é as trevas. O diabo, ele é aquele que domina nas trevas, ele reina sobre as trevas. Por isso nós devemos estar no reino da luz. Para mover-se das autoridades das trevas para o reino do Filho de Deus, Deus deve nos resgatar e nos transferir radicalmente para esse reino diferente. Para Deus nos resgatar significa que não podemos resgatar nós mesmos. O poderoso inimigo sobre o reino das trevas e a cegueira espiritual se combina para tornar-nos espiritualmente impotentes para conseguir sair daqui. Porque quando uma pessoa vai para o reino das trevas, esteve na igreja e ela diz: eu não consigo voltar, porque é a impotência dela. De fato, até que o Senhor abre os nossos olhos, nós nem sabemos que precisamos de resgates. Você pode ler comigo Atos no capítulo de número 26 e 18, quando Paulo estava contando o seu testemunho sobre a conversão dele. E no momento ele disse isso, 26 e versículo 18. Ele diz: para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, ele está contando quando ele converteu, porque na ideia dele ele está fazendo o que era para Deus. Na ideia dele perseguir cristãos, ele está fazendo para Deus. E ele perseguia as pessoas, e aí Jesus encontra com ele em Damasco e diz: por que tu me persegue? Jesus não diz porque tu persegue a igreja, diz porque tu me persegue, porque Jesus é a igreja. O reino de Cristo é a igreja, ele é a cabeça, ele é o reino. Então não existe uma separação de igreja de Jesus. Porque tu me persegue? Foi quando ele caiu e a cegueira dele teve de ser curada. Só Deus tem o poder de vencer o maligno, o príncipe das trevas, e fazer um resgate desse, meus irmãos, desse tipo. Jesus ganhou essa vitória.
Ele é o rei do reino da luz. Ele merece toda honra e louvor. Ele tem toda a autoridade. Ele já realizou tudo isso, mas a rebelião contra ele continua. Morte e destruição ainda causam horrores. Dor e sofrimento não acabou ainda. O reino de luz de Deus superou as trevas, porque nós, como embaixadores, trazemos a luz a este mundo. E logo o reino virá em toda a sua plenitude. Maranata, seu reino vem, ó Senhor. Aí ele dominará. Aí não haverá mais A ou B, nem explicação. Não haverá debate, não haverá oportunidade para mais nada. E terceiro, para concluir, a única solução de Deus envolve a redenção, o perdão dos pecados. Lew Morris, ele escreveu um livro chamado A Pregação Apostólica da Cruz. Ele aponta que quando ouvimos a palavra redenção, pensamos imediatamente em termos religiosos, porque já estamos acostumados com a palavra. Já estamos acostumados com a palavra sobre redenção. Enquanto o homem do primeiro século ouviu e pensou em termos não religiosos. Aplicou-se especialmente à libertação de prisioneiros de guerra e especialmente a escravos. A palavra redenção era aplicada especialmente àqueles que não tinham jeito de sair do domínio que eles estavam. John Stott, ele escreveu A Cruz de Cristo, que é um ótimo livro, todos nós deveríamos ler ele. E ele declara: na propriedade do Antigo Testamento, animais, pessoas e nação eram todos redimidos pelo pagamento de um preço. Depois de citar alguns exemplos, ele conclui: em todos esses casos de redenção, houve uma intervenção decisiva e onerosa. Alguém pagou o preço necessário para liberar a propriedade de hipoteca, animais de abate ou pessoas da escravidão, ou prisioneiros de guerra da morte. Não podemos fazer nada para ganhar a redenção e o perdão de Deus. Não podemos fazer penitência, construir mérito para nos qualificar para essa bênção. Cristo fez tudo. Ele fez tudo. Por isso que a Bíblia põe toda a salvação em cima de Cristo. Por isso que Jonas diz: a salvação vem de Deus. Ele nos redimiu, Ele nos resgatou, Ele nos transferiu para o reino. É isso que Paulo diz. Estamos sobre o governo do Filho de Deus, embaixadores cuidados pelo Filho de Deus. Então nós vivemos o reino de Deus. A nossa geração precisa de pessoas que vivam o reino de Deus, pessoas que entendem que onde elas estão, a luz reina sobre a vida dela, que Satanás não tem mais poder. Irmão, Satanás é igual aquele time que já está rebaixado para a Série B, mas que só faz tabela, só cumpre jogo de tabela. O papel de Satanás é só cumprir jogo de tabela, porque o decreto já foi dado para ele. O inferno já está preparado para ele e seus anjos, porque o rei disse assim. Então nós lutamos no reino de Deus, contra ainda as trevas de Satanás, contra ainda tudo isso que acontece, mesmo sabendo que ele é um derrotado. Por isso não espere muito de quem está no domínio das trevas, porque eles estão cegos, mas espere muito de quem está no reino da luz, porque ele tem de ser embaixador. Não espere muito de quem está praticando as obras da carne, porque eles estão no reino das trevas, mas espere muito de quem está no reino da luz, praticando as obras do amor, da caridade, da generosidade. Espere muito disso. Não espere muito de quem fala em violência ou fale de outros abusos, mas espere muito de quem vai pregar a paz, que são aqueles que estão no reino da luz, porque é isso que somos, transportados. Foi Cristo que nos resgatou, foi Ele que pagou o nosso preço. Ele fez por mim e por você. Vamos estar em pé. Cristo fez tudo. Talvez nesse momento você possa pensar: pastor, e meus pecados? E algumas falhas que eu tenho, pastor? Como é que eu faço? Vou dizer uma coisa para você: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Peça perdão a Ele e viva o reino de Deus de verdade. Peça perdão a Ele e represente o reino de Deus. Seja um embaixador do reino. Meus irmãos, lembrei de uma coisa aqui. Tem uma propaganda famosa no Brasil. Essa propaganda é do Posto Ipiranga. Toda vez para alguém e pergunta assim:
Aí eu preciso carregar meu telefone, os créditos telefone. Aí o Piranga estava carregando, vai no posto Piranga, tem aquele mocinho, aquele senhor, né? Aí eu preciso não sei o que, vai no posto Ipiranga. Aí eu preciso disso, vai no posto Ipiranga. Não sei o que, posto Ipiranga. Se tornou famosa, assim foi várias e várias e várias, que se tornou algo assim que quem viu as propagandas esquece nunca mais. Embaixador do reino de Deus é aquele que, quando casamentos estão destruídos, as pessoas falam assim: meu casamento é destruído, vai lá naquela rua que tem um embaixador do reino de Deus. Quando a pessoa está presa nas drogas, nos vícios, eu preciso de ajuda para minha família, vai lá que tem um embaixador do reino de libertação, que é o Cristo que liberta. Eu estou com um problema não sei aonde, vai lá que tem um embaixador do reino naquela rua, lá na última casa. O embaixador do reino não é o pastor, não é esse templo. O embaixador do reino são pessoas. Pessoas são representantes. No seu trabalho, pessoas procurarão você como representante do reino de Deus, de tudo que existe no reino de Deus, de tudo que virá no reino de Deus visível. Por isso que possamos ser esse embaixador que as pessoas nos procurarão. Aí vamos louvar, pastor. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque tu nos libertaste, Pai, pelo sangue de Jesus, Senhor do reino das trevas, Pai. Obrigado porque Satanás não tem seu domínio sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, Pai. Obrigado porque o Senhor é Deus sobre nós hoje, Pai. Que o Senhor governe sobre nós, Senhor. Senhor, oramos, ó Pai, pedimos, ó Pai, eu especialmente peço para a minha vida, Pai, que o governo do Senhor venha sobre a minha vida, que a direção do Senhor venha sobre a minha vida, Pai, sobre a minha família, Pai. Senhor, pedimos, ó Pai, aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai, como embaixadores, Pai, traga a tua paz, traga o teu poder, traga a força espiritual, Pai, para as casas, para que elas se representam, Pai, o reino de Deus, Pai. Aqueles que estão passando por algum momento, Pai, edifica-os, Senhor, na fé, Pai. Transforme-os, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, Pai, para que esse momento seja, Senhor, momento de evangelização, Pai. Que esse momento de dor seja um momento de salvação, Pai. Para que o reino de Cristo, Senhor, seja pregado a todos os cantos. Para que o reino de Cristo seja pregado, Senhor, a essa cidade, Pai. Para que o reino de Deus seja tomado a cada casa, a cada lugar, Senhor. Para que o reino de Deus seja representado nos trabalhos,
trabalhos, Senhor. Venha sobre as nossas vidas, Pai, com o Teu poder, com a Tua graça, Pai. Nós oramos e pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, agradecendo pelo sacrifício do Teu Filho, Pai. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, nos dando uma semana, um feriado abençoado em nome de Jesus. E todos dizemos: dê aquele abraço de amor, vá em paz em nome de Jesus. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra